Doutor Welton Godinho. Bom dia, Lacerda. Bom dia aos ouvintes. Vamos responder sobre essa questão, né? Vamos, que é sim. um tema que está muito em voga hoje em dia aqui no país. O que é anabolizante para a gente começar a conversa, doutor Welton Godinho? Perfeito. Eu vou separar o nome completo, tem nome e sobrenome, né? É esteroide anabolizante androgênio. Aí, palavra por palavra, esteroide são hormônios que são derivados do colesterol, que a gente produz naturalmente no nosso corpo. Anabolizante é que tem um efeito de crescimento celular. Aí o usuário que frequenta a academia, por exemplo, ele usa principalmente para crescer a célula muscular, para ganhar músculos. E androgênio é porque traz consigo os caracteres do sexo masculino. Voz grossa, barba. Então isso é o esteroide anabólico androgênico. Isso é um composto, então? Isso. A farmacologia dele, para que ele é usado, para que ele foi criado? Ele é uma forma sintética da testosterona e é utilizado principalmente para reposição hormonal. Pessoas que já têm certa idade, estão com os níveis de testosterona baixo, utilizam. Ele pode ser utilizado para acelerar processos de cicatrização, no combate ao estado de anemia. Ele tem uma farmacologia própria, mas foi descoberto por volta da década de 50 e 60 que ele tinha esse efeito no crescimento da massa muscular também e começou a ser utilizado por usuários de academia. E qualquer pessoa pode utilizar esse tal anabolizante, ou isso deve ser usado com orientação, isso tem uso restrito? Como é que é, doutor Welton Godinho? Muito boa pergunta. O esteroide, ele só pode ser receitado por médicos. Tem uma lei de 1940 que proíbe a falsificação, a adulteração ou alteração de produtos para fim terapêutico ou medicinal. Por que eu estou falando isso? Porque, paralelo à venda na farmácia, existe todo um comércio de substâncias ilegais que são importadas ou cujo princípio ativo vem da China para ser fabricado no país. Onde a pessoa comete, além do crime de falsificação, o crime contra a saúde pública, por estar produzindo um medicamento em casa. O uso desse esteroide, ele é restrito para as condições clínicas onde ele é necessário, né? Como, por exemplo, uma criança, ela não teve seu desenvolvimento testicular de forma normal, aí está com pouca testosterona no corpo, aí um médico receita. Até ano passado, era muito usado o esteroide para fins estéticos e desportivos, prescrito por médico, né? Aí o cara ia lá, conseguia a consulta, conseguia pegar na farmácia, mas uma resolução do CFM do ano passado, número 2333, ela restringe, contraindica, né, o uso de anabolizante com finalidade estética, ganho muscular ou melhora do desempenho esportivo. Ele só pode ser utilizado prescrito para casos clínicos. Sei. E virou doping, não? Por exemplo, no esporte? No esporte ele é doping, inclusive é o doping mais frequente do esporte, mesmo em categorias fora do treinamento de força. É lógico que cada esporte ele necessita de um benefício físico que é característico dele próprio, né? A gente não pode comparar as qualidades físicas que se precisa numa corrida para uma ginástica, por exemplo. Mas ele é o doping mais utilizado, o esteroide anabolizante. Quando é, então, que se pode utilizar? E qual deles pode ser utilizado? Quem deve utilizar? A pergunta é um pouco, talvez, confusa, doutor Welton Godinho, mas certamente que você vai saber nos explicar.
O, o esteroide, ele é utilizado para casos clínicos específicos. Então, a gente vai ter a necessidade de esteroide quando a pessoa tem que fazer principalmente uma reposição de testosterona, é, processos de auxílio de cicatrização, como o auxílio de queimaduras, e ele normalmente ele é prescrito de acordo com a faixa normal de testosterona que a pessoa tem que ter em determinada idade. Dependendo do sexo, masculino ou feminino, e da faixa de idade, a gente tem uma quantidade de testosterona normal no corpo. Quando essa quantidade, por qualquer motivo que seja, cai, a gente precisa repor, e nessas situações ele é prescrito. É feito um exame, avalia os seus níveis de testosterona e ele é prescrito. Só que as pessoas estavam procurando para fazer uso para estética. O cara é normal, saudável, até tem as faixas mais altas de testosterona, porque é ativo, se alimenta bem, mas na academia, geralmente influenciado por praticantes mais antigos, que tem até estudo que demonstra isso, que o maior incentivador para o uso são os outros praticantes de academia, porque o uso está normalizado entre eles, as pessoas acham normal tomar esteroide, acham que é só uma droga de performance, que não tem efeitos colaterais, e começa a utilizar, busca primeiramente esse produto na farmácia, mas com essa contraindicação do CFM, apela para o mercado negro ou para a importação da matéria-prima. Qual a consequência disso, doutor Welton? Porque vai ter uma consequência depois. Sim, sim. Se ele tem efeitos psicológicos, né, como alteração do humor, comportamento irracional, agressividade, irritabilidade. O homem fica com maior libido, a mulher também, só que esse libido é decorrente do excesso de testosterona e não da testosterona natural. Nas meninas é possível ter o aparecimento de pelo facial, pelo no rosto, engrossamento da voz, porque tem uma hipertrofia das cordas vocais, aumento de pelos no corpo, irregularidade menstrual. É comum a mulher tomar o hormônio, por ser um derivado do hormônio masculino, e imediatamente ela tem um cesseamento do ciclo menstrual. Um aumento do apetite. Na mulher, ela vai ter o crescimento do clítoris também, diminuição dos seios. E no adolescente, que é uma massa de pessoas que está começando a frequentar muito a academia, motivados pelo YouTube, é uma faixa que gera preocupações. Pode ter ginecomastia, que é o aparecimento de mama, a redução do tamanho do testículo, hipotência, cessação do crescimento vertical, ele cessa seu processo de crescimento, diminuição do espermograma, a longo prazo, talvez com infertilidade e calvície. Meu Deus, quanta coisa, velho. Você termina com uma deformação, não é? No seu corpo. Perfeito. Fora, pode acontecer a acne severa, né, que não é aquela acne normal, é aquela acne inflamada pelo corpo todo, queda de cabelo, problemas no fígado, hepáticos. São vários problemas que podem ser associados, e o hábito de ficar se furando, né, porque alguns são injetáveis, pode aumentar o risco de doenças transmissíveis, como a hepatite e o próprio vírus do HIV. E aquele processo em que o cara começa a ficar bombado, começa a bombar e depois ele vai minguar? A bomba era um apelido, né, que o pessoal dava para o esteroide. Ele já foi chamado de bomba, bizu, danone, desculpa. E hoje é chamado de suco, uns nomezinhos para eles conversarem. Para disfarçar, né? Conversar entre si sem ninguém perceber do que se trata. O shape, né, o corpo que a pessoa adquire
utilizando esteroide anabolizante, ele é alugado, a gente costuma dizer isso, ele é alugado. Deixou de pagar o aluguel, ele vai-se embora. Então, esse crescimento acelerado, ele também resulta com a interrupção do ciclo, seja por problemas físicos, psicológicos ou financeiros, ele acaba resultando em perda dessa massa muscular acelerada também. Fiquei surpreso, já sabia de algumas situações assim, mas não sabia tanto. E esse processo reverso, onde é que pode terminar, doutor Welton Godinho? O cara bombou, ele ficou infladinho, né? Daqui a pouco ele já não é mais tão jovem assim, a idade vai passando, 30, depois dos 30, depois dos 40, onde é que isso pode dar? Isso pode afetar coração, isso pode afetar cérebro, onde é que isso pode dar? O uso de esteroide, ele é diretamente ligado a algumas complicações do sistema cardiovascular, principalmente, né? O coração, que você citou primeiramente. O ventrículo esquerdo do coração hipertrofia, ou seja, sua pressão aumenta na ejeção do sangue. A artéria fica mais dura. Vamos pensar aí num cano, né? Eu aumentando a pressão e um cano cada vez mais rígido. E eu ainda tenho um aumento da quantidade de hemácias, fazendo o sangue ficar mais viscoso. Então, o coração, ele é um dos que sofre mais com o uso de esteroide. Não existe, eu vou falar aqui, até para deixar o alerta, né? Não existe uma dose acima daquela natural, que a gente chama então de suprafisiológica, que eu digo 100% de certeza que ela é segura. A partir do momento que a pessoa está tomando uma dose suprafisiológica, ela pode ter riscos, não só no coração, mas no sistema renal, no sistema hepático. A gente observou o falecimento de 40 fisiculturistas nos últimos 3 anos, entre profissionais e amadores, pessoas que muitas vezes não chegavam aos 40 anos. O praticante de musculação e aquele praticante de fisiculturismo, ele tende a tentar livrar o esteroide da responsabilidade, fica dizendo que não é culpa do esteroide, que o cara morreu de insuficiência cardíaca, ou de problema hepático, ou de pneumonia. Mas a grande verdade é que o esteroide, ele nunca vai ser causas-morte de alguma coisa. Ele vai piorar sistemas do nosso corpo, a proporção que aumenta o nosso físico, ele piora alguns sistemas do nosso corpo. A causas-morte vai ser a falência daquele sistema. Outra coisa que serve para romantizar esse uso do esteroide é o fato de não ser eticamente viável você fazer uma pesquisa para ver se a pessoa morre tomando esteroide. Não posso estar utilizando esteroides em pessoas para verificar se aquela pessoa vai viver mais ou menos. Mas em estudos que são observacionais, a incidência de morte é de quase 3 vezes maior por qualquer motivo em usuários de esteroides do que em não usuários de esteroides. E em estudos em animais, quanto maior a dosagem, mais cedo os animais morrem. Uhum. Eu estou cada vez mais impressionado com o que estou ouvindo aqui. Cristine Martins ficou pálida e parada. Bom dia, doutor Welton, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Sobre essas doenças que o senhor citou, elas são irreversíveis, esses danos cerebrais, por exemplo? Algumas condições podem ser reversíveis, mas a condição cardiovascular, por exemplo, ela pode prejudicar e acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Ela pode, no mínimo, ter uma pressão alta, mesmo sem estar praticando a musculação, mesmo sem estar utilizando o esteroide. Em relação aos problemas psíquicos, existem grandes discussões sobre a modelagem, né, do sistema nervoso, mas já foi observado pessoas com crises de ansiedade com pequenas doses, mania de perseguição com pequenas doses, mas a gente ainda estima que no caso do sistema nervoso tem um limiar que, não passando esse limiar,
a pessoa está segura. Em relação ao sistema nervoso ainda, o vício em esteroide, ele não é um vício por estímulo neurotrófico, né, como o vício de algumas substâncias como a nicotina. Ele é um vício emocional. A pessoa se sente mais confiante, está mais forte, se sente mais viril e, consequentemente, quando cessa a substância, ela para de se sentir um super-homem e fica com saudade, né, daquela droga, associa resultados só a estar tomando aquela droga. Dr. Welton, estudos mostram que a testosterona melhora a massa muscular, diminui a gordura e aumenta os músculos. Essa questão da tentação de ter um resultado mais rápido também é uma causa do maior uso do anabolizante? Com certeza. A ideia do praticante inicial é tomar... eu já escutei várias vezes essa história. Vou fazer só um ciclo, aí paro, vou ter aquele meu resultado, mas como eu comentei anteriormente, esse resultado que vem rápido, ele não é decorrente só da criação de músculo. E mesmo que fosse, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele não vai manter uma massa muscular muito grande, onde ele gasta muita energia para manter essa massa muscular, a menos que ele tenha uma sinalização de que precisa disso. O hormônio é uma dessas sinalizações de que ele precisa disso, o hormônio artificial. E é preocupante porque essa normalização que eu citei anteriormente está fazendo pessoas entrarem na academia e com pouquíssimo tempo de prática de musculação já pensarem em tomar esteroides, o que não acontecia antigamente, né? A pessoa tinha medo, não sabia onde arranjar, não tinha tantas pessoas incentivando e muitas vezes acabava sem experimentar essa substância. Hoje tem um incentivo, tem a facilidade de acesso por causa da internet. Existem muitos blogueiros fitness que acabam incentivando, normalizando essas pessoas a utilizar. A gente tem ídolos dentro do esporte do fisiculturismo. Eu fui fisiculturista, eu gosto da modalidade, mas tem pessoas que não têm responsabilidade para falar com um grande público e, consequentemente, acabam influenciando essas pessoas de forma negativa. E só para vocês terem uma ideia, desde 1996, o uso juvenil, ou seja, né, de adolescentes, ele aumentou cerca de 39% em estudantes do nível fundamental, 67% em estudantes do ensino médio, e ao todo, em proporção de aumento, né, 84 adolescentes usam mais esteroides do que em anos passados. Uma pesquisa com estudantes mostrou que dos praticantes de academia, né, a gente não pode esticar isso aqui para todos os estudantes, mas dos praticantes de academia, 1 a cada 16 já tinha tomado anabolizante esteroide. Incrível, não é? É um dado muito que realmente assusta. Doutor Welton, a minha última pergunta aqui, encerrando na minha parte. O que pode substituir, ainda que seja demorado? O imediatismo geralmente não é bom. Então, o que esse jovem, esse adulto, que quer ganhar massa, que quer ganhar aquele músculo, mas caminhando por um lado correto, o que pode utilizar? Eu costumo conversar com colegas da área da educação física e até falo para eles que quando a gente quer se especializar muito nessa área, que é uma área médica, né, a gente acaba tirando os méritos do nosso trabalho. Os resultados estéticos, eles são decorrentes de uma genética, né, que é propícia para isso. A pessoa com um certo teto genético, mesmo tomando muito esteroide, ela não vai virar o cara mais musculoso do mundo, vai ficar mais forte, mas não vai ser o mais musculoso do mundo. Mas a gente tem que vender o nosso peixe. Então, o ideal, mesmo que a longo prazo, é procurar as melhores formas de treinamento físico,
Procurar profissionais que saibam periodizar esse treino, ajustar seu treino à sua realidade, saber quando precisa de um pouquinho mais de carga, saber quando precisa de um pouquinho mais de descanso, procurar um profissional da nutrição também para você ter a dieta e suplementação, caso seja necessária a suplementação, mais indicada para você. Deixem de procurar coisa na internet, porque aquilo é a realidade de uma pessoa, aquilo não é a realidade de qualquer pessoa que lê aquilo. E dê tempo ao tempo que todo mundo ganha massa muscular treinando. Só tem tempos diferentes de resposta, mas todo mundo vai ficar esteticamente melhor ao iniciar um programa de treinamento. Perfeito. Doutor Welton, Obrigado. eu vou tomar um caso aqui, um corte de um caso, embora a gente não tenha laudo, mas para ouvir a sua opinião. Em setembro do ano passado, morreu no Acre, em Rio Branco, capital do Acre, o fisiculturista Eleider Pereira Walter Júnior, 34 anos, morreu de madrugada. Foi um infarto fulminante. A história dele. Ele, em 10 anos, saiu de 150 quilos para 90 quilos. E se exibia, um corpo bem desenhado, nas redes sociais. Ele morreu. Surpresa. Um depoimento do pai dele demonstra que ele usava alguma coisa. O pai diz assim, o pai deu uma declaração, durante a madrugada, não tinha problemas de saúde, era muito sadio, fazia exames, foi uma fatalidade. Ele era muito jovem, mas acredito que forçava demais o corpo. Ele tomava aqueles suplementos. Não sei se foi feita a coleta de sangue dele e tal e tal. Ao pai, isso foi logo que ele morreu. O resultado nós não temos. Claro que não vamos analisar aqui o caso. Mas o que é que eu pergunto? A saída dele de 150 quilos para 90 em 10 anos, precisaria usar esses suplementos, inclusive a gente não sabe, pode ser que ele usasse algum medicamento desses, ou de forma equivocada. Esse quadro pode ser feito de forma natural? É isso que eu queria perguntar. Pode ser feito sem nenhuma contaminação, doutor Welton Godinho? O processo de emagrecimento ele pode ser feito sem um uso de esteroide. O que é raro se observar é alguém que compete no fisiculturismo e chega a ser campeão, como foi o caso do rapaz, do Júnior. É muito difícil porque a modalidade ela não incentiva o uso de droga, mas ela também não faz exame antidoping, Então, consequentemente, o atleta que está no palco, ele vê um bocado de gente do lado dele que utiliza dessas substâncias e não quer ficar atrás, não quer perder. Então, sem fazer juízo de valor, não é normal uma pessoa de 34 anos, como era o caso do Eleidir, ter um infarto. Não é normal. A gente vai ter essa incidência em faixas etárias bem mais avançadas do que a dele. E ele não é, infelizmente, ele não é um caso isolado. A gente vai ter, inclusive, atletas cearenses que morreram antes de fazer, no caso, alguns recentes, antes de fazer 32 anos. A gente teve um atleta que morreu de pneumonia antes de fazer 40 anos, foi notícia mundial. E não é normal essas pessoas de uma faixa etária tão baixa tá morrendo por esses problemas em específico. Então, provavelmente, um dos responsáveis foi o esteroide e a associação, porque eu não comentei anteriormente, mas o fisiculturista e o praticante de academia, ele faz a associação de diversas substâncias para ter um físico mais estético, A base é o esteroide, mas tem diversas outras substâncias. E isso, com certeza, acaba trazendo prejuízos para a saúde. Quanto aos exames, quando eu falei da prescrição médica anterior, que eu disse que não tem uma dose suprafisiológica segura, o complemento dessa minha frase é que o médico, na verdade, ele faz um controle de dano. Ele fica tentando avaliar se a pessoa tem algum sinal
de que possa ter uma complicação mais grave. Mas muitas vezes um exame pode não ter sido solicitado ou algum detalhe pode ter passado batido. Perfeito. Eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui. Vamos então ouvir. Deixa eu chegar aqui no ouvinte. É o amigo Maurício Silva. Bom dia, Maurício. Bom dia. Bom dia. Lacerda ou a Cristine, por gentileza, pergunta aí sobre a creatina. Qual a finalidade dela e se prejudica em alguma coisa? Pronto, doutor Welton. O Maurício quer saber sobre a creatina. Curiosidade dele aqui. Não sei se ele usa. A creatina é um suplemento. Ela vem de 3 aminoácidos. O nosso corpo também produz naturalmente a creatina, mas ela é o suplemento mais estudado do mundo e, consequentemente, é o que tem mais artigos falando positivamente da creatina. A creatina chegou a ser proibida no Brasil durante alguns anos, mas ela foi liberada pela Anvisa porque ela é segura e talvez seja o suplemento que eu posso ter melhores resultados sem o uso sem fazer propaganda, porque eu não estou falando de marca, né? Mas é um produto fantástico. Inclusive com alguns artigos sugerindo, né, não afirmando, que ela possa trazer até benefícios para o cérebro também. Que bom, então. Feita a resposta. Bom, mais alguma curiosidade, Cristine? Satisfeita. Já fez academia, não? Várias vezes. Mas não Inclusive, em alguns momentos, só o primeiro dia. Pois é. Cristine, não faça isso não. Eu vou voltar. Comprei uma bicicleta, então tô voltando. Pois é, pessoal. Tá mais perto do que longe. Então o objetivo dessa conversa aqui com o doutor Welton Godinho era esse mesmo, esclarecer. Quando nós damos um Google, o que nós encontramos de mortes, de fisiculturistas, de frequentadores de academia, de pessoas, até médicos, eu vi aqui, fisiculturistas e tudo mais, a lista é enorme. Quando nós vamos para o esporte, a quantidade de pessoas que são flagradas no doping, utilizando esses suplementos, é uma enormidade também. Já destruiu carreiras, muitas carreiras, enormes carreiras. Então tenham muito cuidado. Procurem as academias cujos profissionais são realmente preparados e que orientam para um trabalho natural, com naturalidade, como nos disse aqui o doutor Welton Godinho. Claro que os suplementos existem e eles serão utilizados, mas aqueles que realmente vão te ajudar na caminhada, não aqueles que vão te bombar com efeito imediato e que a consequência pode ser muito danosa. Doutor Welton Godinho, muito obrigado. Gostaríamos que deixasse a sua mensagem final e o seu endereço eletrônico aí. O endereço eletrônico é @weltongodinho. Eu vou deixar um recado de uma campanha que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é a hashtag #BombaToFora. Eles deixam o seguinte recado, né? Se você estiver fazendo uso de esteroide anabolizante sem orientação médica, pare. Você pode estar causando danos irreversíveis para o seu corpo. Você pode estar passando por problemas de saúde. É importante consultar o seu médico. E caso você seja pai, professor, treinador e conheça jovens que estão usando esteroides, conversem com eles sobre o risco. Aconselhe a procurar um profissional de saúde e conhecer alternativas tanto de exercício como nutricionais para ter de modo saudável, que é importante, uma melhora na sua aparência. Ter de modo saudável uma melhora na sua aparência, repetindo aqui. Muito obrigado. Valeu, doutor Welton Godinho. Um ótimo dia. Obrigado. Valeu. Bom dia. Doutor Welton Godinho, educador físico e doutor em fisiologia, falou conosco sobre os riscos da